Boa noite. Bom, eu sou o Jefferson. Hoje a palestra será a continuação das nossas palestras de transição e consciência que temos realizado na Casa Espírita, né? Associação Espírita Fraternidade dos Humildes, que nos acolhe com muito carinho, mas apesar de ser uma palestra realizada dentro de uma casa espírita, não é um trabalho espírita, é um trabalho espiritualista, onde nós unimos os conhecimentos, né, do espiritismo, os conhecimentos do espiritualismo em geral, os conhecimentos já comprovados cientificamente, para a gente poder entender um pouquinho dessa realidade pela qual nós estamos passando nesse período de transição, né? Tentamos agora há pouco fazer essa transmissão ao vivo, online, não deu muito certo, nossa tecnologia não está tão bem avançada aqui na região do Grajaú, onde nós nos localizamos, né? Tentamos pela internet de fio, tentamos pela internet de dados, nenhuma das duas deu certo ali. Então agora eu vou fazer a gravação, novamente, peço desculpas aí a quem tentou, teve um trabalho danado para conseguir se manter online, mesmo a nossa gravação que mantive ali a transmissão, ela cortou no meio porque caiu tudo, não terminou nem de gravar, ficaram somente uns 21 minutos lá mesmo. Então vamos lá, vamos tentar novamente. Bom, hoje é a continuidade desse trabalho que fazemos quinzenalmente, de forma presencial. Essa é a nona palestra, por conta de toda essa realidade, por conta do isolamento, nós não estamos mais fazendo-a fisicamente, que é a cada 15 dias, às sextas-feiras. Sexta-feira agora eu até tentei organizar para fazer a transmissão, mas por conta da internet, por conta da, da realidade que estávamos aí na sexta-feira, também não foi possível. Tentamos hoje, mas não rolou. Então vamos tentar essa outra alternativa aqui. Estou gravando agora, logo em seguida eu vou editar, vou colocar o materialzinho e tentar subir aí para o YouTube, ver se até de madrugada ele termina de carregar, porque ele vai demorar um pouquinho por ser vídeo. Bom, então vamos lá. Essa é a nona palestra. Ela vai ser. Hoje nós vamos abranger a parte da lei o princípio da correspondência do livro Kybalion e vamos fazer o link com o livro dos Espíritos, na parte a emancipação da alma. Qual que é o intuito? O Kybalion, não sei se vocês conhecem, se quem já teve acesso, quem não teve, eu vou colocar lá na descrição do vídeo, vou colocar o linkzinho para baixar o vídeo, tenho algumas palestras lá da Associação Nova Acrópole, que eles fazem a leitura de diversos livros filosóficos e tudo mais, religiosos, e fazem a interpretação filosófica desses livros. Então eu vou colocar o link ali também, é muito interessante, são 17 palestras, cada uma cerca de 50 minutos a uma hora, mas você engole ali, é muito gratificante. Então ela esmiuça lá de forma bastante profunda. Eu vou colocar o link também para vocês baixarem o próprio livro, para vocês baixarem o livro dos Espíritos, porque nós vamos fazer um link entre eles, nós vamos utilizar essa interação. O Kybalion, por exemplo, ele foi publicado, as suas esse livro que eu vou colocar foi lá publicado em 1908 com os comentários necessários para entendermos, porque ele fala sobre o Hermes Trismegistus, que é um filósofo egípcio, né, alguns séculos aí antes de Cristo, cerca de 2000 e poucos anos antes de Cristo. Então a gente está falando de algo escrito, registrado há mais de 4.000 anos atrás. Só que esse que foi publicado aí no início do século XIX, que é uma releitura, porque se nós pegarmos lá o que sobrou do escrito aí do Hermes Trismegistus, o que foi resgatado vai preencher uma folha aí no máximo. Mas, apesar de ter
pouco escrito direto, tem uma profundidade muito grande. E esse Caibalion, essa publicação, ela vem comentada, então ele dá uma esclarecida muito, muito melhor para podermos entender. Mas claro, vai muito além disso. Cada vez que fizerem aí a leitura, vocês vão ver que tem muito mais. Só que, o que que a gente busca, o que que a gente consegue? Pegar esses ensinamentos que ele colocou que existem 7 leis universais que se aplicam em qualquer planeta, em qualquer mundo, são leis naturais. E aí a gente encontra, ali no final do século XIX, publicado no Livro dos Espíritos, trazido lá por Allan Kardec, as leis, as referências às leis naturais. E quando a gente começa a comparar lá as perguntas e as respostas dos espíritos, a gente encontra exatamente a mesma coisa, escrito de formas diferentes. Assim como se nós buscarmos nas demais religiões antigas, a gente consegue encontrá-las também. A gente consegue encontrá-las na Bíblia, consegue encontrá-la, essas 7 leis, na essência, na base de todas as religiões. E quando nós vamos trazendo lá, quando a gente vai assistindo as palestras lá na Nova Acrópole, com a Helena Galvão, uma mulher sensacional, muito profunda, muito clara nas suas explicações, a gente vai aplicando na nossa vida, no dia a dia, e a gente vai se identificando, vai encontrando ali uma boa realidade. Para quem está avançando aí nos estudos espíritas, nos estudos espiritualistas, umbandistas e tudo mais, também vai encontrar a base do que está sendo estudado. Nós vamos buscar lá na cultura indígena, vamos buscar na cultura indiana, vamos buscar na cultura chinesa, a gente vai encontrar essa base. Então, assim, 4.000 e poucos anos atrás, o cara veio e fez uma base aí filosófica, uma base religiosa, fez uma base de explicação, inclusive científica, para aquele período. Vieram os antecessores de Jesus também e trouxeram basicamente a mesma coisa, de formas diferentes, explicado de formas diferentes, mas a mesma realidade. Porque nós vamos encontrando em todas as religiões uma convergência onde todas, na sua essência, trazem o mesmo caminho, diferentes caminhos para o mesmo destino. Então, no final das contas, acaba sendo tudo parecido ali, todas as explicações levam ali para esse entendimento. Claro, todas as religiões, na sua essência, são fundamentais, mas todas elas são aplicadas, são direcionadas, dirigidas pelos homens. E aí, quando encaixa na mão do homem, sempre tem aquela mexidinha, vamos lá buscar na história, todas as construções das bases das religiões, teve uma pitadinha ali do que estava sendo objetivado lá nas questões sociais, nas questões políticas, nas questões econômicas, e interagiu com as religiões. E a gente tem isso até hoje. Então, por isso que a gente aponta que todas são essenciais, todas na sua essência são fundamentais, mas à luz da reflexão, da percepção filosófica e religiosa de cada uma é fundamental, a gente compreendê-las também, compreendê-las na sua essência, não naquilo somente que é passado. E isso engloba para todas. Então, a necessidade do conhecimento, do raciocínio, do senso crítico é essencial, né? Para tudo na vida. Bom, então, retornando para essa convergência que nós vamos fazer entre o Caibalion e o Livro dos Espíritos, que nós também vamos encontrar no Pentateuco Kardeciano completo. A gente vai encontrar essas essências lá no Livro dos Médiuns, a gente vai encontrar vamos encontrar também no Céu e Inferno, e assim vai. Tanto nestes quanto nas demais produções. Então, a gente indo para esta essência, eu vou dar continuidade a partir da nossa última palestra, que a nossa última palestra, ela
começou a fazer essa ligação. Então ela trouxe o princípio do mentalismo. O que é o mentalismo? A partir do Kybalion, ele aponta que tudo é construído primeiro na mente. Então, na nossa mente, tudo se forma. Então, esse cenário todo aqui, a cortina aqui atrás de mim, a roupa que eu estou vestindo, precisou de uma mente formar primeiro. Então, primeiro nasceu na mente. Tudo nasce na mente. Qualquer coisa para transformá-la em uma manifestação física tem que primeiro ser pensada por uma mente inteligente. E no livro dos Espíritos, quando Kardec questiona o Espírito da Verdade sobre como que foi formado o mundo, ele aponta: todo mundo foi formado a partir do pensamento, de uma mente inteligente. Então, Deus pensou o universo e aí o universo passou a ser. O Deus pensou os mundos e aí os mundos passaram a ser, as galáxias e tudo mais. Portanto, tudo é criação da mente, desde o macro até o micro. O mínimo é criado pela mente. A nossa saúde é a nossa manifestação do nosso estado mental. Que aí, diante disso, a gente entra já no nosso próximo princípio, que é o princípio da correspondência. São os 7, deixa eu apontar aqui para vocês quais são, que é o princípio do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, da causa e efeito e do gênero. Nós vamos analisar todos esses comparando entre o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, entre outros, aí a gente vai fazendo esse link. Então, vamos lá, para o da correspondência, hoje, que nós vamos linká-lo com a parte da emancipação da alma. O que é a correspondência? A correspondência, ela quer dizer que o que, por exemplo, aqui na frase do nosso camarada, ele deixou o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, ou seja, o que está num ponto reflete no outro. Nesse sentido, o que está de um lado está no outro, a gente encontra também a referência de que existem 3 planos fundamentais, e nós vivemos, interagimos entre estes 3 planos fundamentais, que seria o plano físico, o plano mental e o plano espiritual. Estes 3 planos coexistem e interagem-se naturalmente, instantaneamente, a todo momento, a todo instante. Então, o que está em um plano está refletido em outro, está refletido em outro. A gente encontra esta realidade no nosso dia a dia. A gente tem lá as questões físicas. O mentalismo aponta que qualquer ação, qualquer reação, primeiro tem que ser criado na mente. Então nós estamos vivendo no plano mental e também no plano físico. E interagimos com o plano espiritual a todo momento, a todo instante. Tem uma referência que eu acho super interessante, praticamente todas as palestras que a gente encontra sobre a correspondência do Kybalion, né? Quase todo mundo utiliza esse mesmo exemplo. Eu achei ele interessante de colocá-lo aqui porque uma integrante do nosso grupo, né, a Érica, logo quando a gente começou o processo de despertar, as aulas, essas questões, essa própria vista, antes mesmo de eu passar para ela ler o Kybalion, ela colocou: não, eu tenho que olhar para dentro realmente e olhar o meu guarda-roupa como que ele está, se ele está arrumadinho ou não. E na correspondência, utiliza-se sempre essa mesma realidade. Você olha para o seu guarda-roupa. É uma coisa simples, a coisa mais básica. Ele está lá todo zoado, todo bagunçado, você joga tudo lá dentro, para e reflete um pouquinho sobre o seu dia a dia, sobre as suas ações e as suas reações nos dias comuns. Quando a gente manifesta essa bagunça, essa desordem, se a gente olhar para dentro, a gente vai ver que dentro de nós a gente também está com o pensamento meio confuso, com as coisas meio bagunçadas, a gente não consegue ter muita ordem no nosso dia a dia, a gente não consegue ter muita organização, rotina, colocar as rotinas para serem concretizadas. E aí,
que acontece quando a gente está com a cabeça muito avoada, muito doido, sem conseguir tomar uma decisão? Geralmente a gente vai arrumar a casa. A gente vai, não, deixa eu dar uma limpada aqui, deixa eu dar uma arrumada, deixa eu arrumar meu guarda-roupa. E quantas vezes, durante esse processo de arrumação, parece que as ideias vão se ajustando também e de repente, tuf, achei ali, concretizei e daí nem termina de arrumar nada. Já achei, era isso que eu queria, larga pra lá. Ou terminamos, ou depois que a gente termina, senta, calma, vê tudo organizadinho, tudo limpinho, parece que as ideias vão se ajustando também. É uma aplicação muito prática, muito simples no dia a dia, a gente nem se dá conta disso. Agora, se pararmos, pensarmos, dermos uma refletida, a gente vai encontrar alguns momentos que nós fizemos isso. Às vezes até hoje mesmo, porque dentro de casa, como todos nós estamos aí meio que presos, né, literalmente isolados, por uma questão de segurança e tudo mais, a gente está buscando o que fazer. E essa ordem acaba organizando um pouquinho o restante também. Então a gente acaba vendo na prática esse exemplo. Mas nós vamos vivendo esse exemplo, essa realidade na prática há muito tempo. Então vamos lá. Bom, aqui no Caibalion, ele apresenta lá: este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência da vida. Então ele se refere aqui a todos os planos onde existem vida, em todos os orbes, em todas as realidades e tudo mais. Então ele está se referindo aqui a uma organização da ordem natural. Eu achei bem interessante porque logo no começo do livro, vocês vão ver, tem lá uma referência, né, um poeminha bem bonitinho, bem interessante, que eu vou ler aqui para vocês. Vocês vão encontrar lá no comecinho do livro. Ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. E um pouco mais à frente, tem uma referência. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para os encher com sabedoria. E aí eu achei esse bem interessante porque ele conecta lá com a frase que tem no livro Nosso Lar, lá do André Luiz, por Chico Xavier, né? Que ele diz: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E eu costumo repetir bastante, tanto nos cursos quanto no dia a dia com o pessoal. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Olha que legal. Quando a pessoa está pronto, esses conhecimentos chegam e passaram aí séculos e séculos. E a base dele, ele traz essa mesma realidade dita por Jesus, dita por Lao Tse. Depois lá Confúcio veio, tentou dar uma organizada, porque o pessoal não havia absorvido, então ele veio e deu uma reorganizada ali nesses mesmos ensinamentos. A gente encontra os mesmos por Buda, a gente encontra em toda a história esse mesmo princípio, essa mesma realidade, né? E aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, na pergunta 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente sob seu envoltório corporal? E a resposta é como se perguntasse se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação, e quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Na pergunta 401, durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. E aí a gente vê o seguinte: estamos no plano físico e estamos no plano espiritual. O nosso espírito, ele está conectado ao nosso corpo físico, mas ele está interagindo nos dois planos. Quando nós dormimos, nós realizamos
a nossa emancipação do nosso corpo físico e a nossa vivência no plano espiritual. Nós interagimos durante o dia mesmo em estados despertos, mas à noite nós temos mais clareza desta outra realidade, porque o espírito jamais fica inativo. Então, quando a gente dorme, não estamos necessariamente somente dormindo. É, na pergunta 402, como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Crede bem que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Isto deve nos ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, pois que morreis todos os dias. Olha que legal. A gente, dormindo, emancipados em projeção astral, em desdobramento do corpo astral, em desdobramento do corpo perispiritual, indiferente do nome, a gente vê que as diversas linhas estudam esse mesmo sentido, dando nomes diferentes, referências diferentes, mas para a mesma situação, para o mesmo caso. Então, quando nós estamos projetados fora de nosso corpo, com a nossa consciência se expande porque nós acessamos a nossa mente, que não é necessariamente como o nosso cérebro. O nosso cérebro é o nosso conhecimento, a nossa manifestação física muito profunda, porque os nossos conhecimentos científicos conscientes ainda são muito limitados, a gente vê ele como, nossa, uma máquina surpreendente, ainda há muito a explorar e entender. Mas, na realidade do que nós realmente somos, que nós estamos animando um corpo físico agora. Nós vamos entregar esse, como entregamos todos outros, vários outros, e vamos animar outros, né, no mesmo estágio de evolução, mais evoluídos, e assim vai. O processo é sempre evoluir. Então, ainda não conhecemos muito, mas ele ainda é um conhecimento muito, é uma HD ali daquelas antigonas, um computador aí, um 286, por exemplo, se nós formos comparar com a mente, que é uma HD ali, uma nuvem, né? Não é nem HD, ele já fica na nuvem, que a nossa mente acessa conhecimentos muito anteriores a essa nossa existência e muito maiores de outras existências, inclusive que nós ainda vamos vivenciá-las. Então, a gente pensar no 286, usava aqueles disquete grandão, né, aqueles gigantescos, que não cabia quase nada. Para nós hoje parece, nossa, uma inovação. Quando chegou lá que eu peguei aquele primeiro computadorzinho lá, com a tela verde, foi sensacional, coisa do outro mundo. Hoje está em museu. Infelizmente, né? Não que a idade esteja avançada, mas hoje eles estão em museus. E então nosso cérebro basicamente é aqueles 286. Quando a gente nos emancipamos, estamos com o nosso corpo espiritual, acessamos parte da nossa mente, nem toda ainda. E a nossa mente ela é ali um computador quântico. E essa nuvem é enorme. A gente se conecta muito mais. Então vivemos nesses outros planos e retornamos no dia a dia. Nós vamos, visitamos, nos conectamos aonde estivermos juntados, né? Conectados ali a partir da nossa frequência, a partir da nossa vibração, e isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, nas próximas palestras, sobre a vibração, sobre a frequência que elas nos conectam aonde nós estamos mais próximos, e nesses momentos a gente vivencia a nossa experiência no outro plano, no plano mental, no plano espiritual, para trazermos para o plano físico. Um pouquinho mais para frente, aqui no Livro dos Espíritos, quando os espíritos retratam que nem tudo que nós vivenciamos quando nós estamos projetados, quando nós estamos no plano astral, no plano espiritual, nós trazemos consciente. E aí a pergunta de Kardec foi, mas qual a utilidade disso se a gente vai e não consegue trazer, não consegue lembrar? O espírito, ele responde, a utilidade é que está na sua mente, está ali no seu espírito. Quando for necessário,
e você se ajustar para entender, para receber, vão ser aquelas ideias que vão surgir, aquelas soluções que vão surgir, não se sabe da onde, porque a sua essência compreendeu. Ou não, né? Porque se a gente não ajustar ali a frequência, a gente não vai utilizar isso, não vai entender, não vai aproveitar nada. Depende de nós. Então, quando nós ajustamos a nossa frequência ali, ajustamos esse nosso entendimento, essa nossa aceitação, nós percebemos que o ao redor de nós se altera. Então, o que está dentro está fora. Se eu vivo o inferno dentro de mim, no meu dia a dia, estou revoltado com tudo, estou com medo de tudo, estou totalmente desalinhado, naturalmente tudo ao meu redor vai estar também, não somente o meu guarda-roupa. Eu levanto de manhã todo feliz, todo alegre, todo bem. Saio, vou trabalhar, encontro as pessoas no caminho e dou um bom dia. Daí aquela pessoa que dormiu com pouco conforto à noite, acordou meio revoltado e tudo mais, vira para você e bom dia por quê? O que tem de bom nele? Nós podemos manter o nosso equilíbrio e explicar um pouquinho, olha que dia maravilhoso, não, porque eu estou bem, beleza, e vou embora. Ou eu posso absorver, tem aquele conto do presente, né, que os budistas utilizam muito, que né, nos é oferecido o presente. Se nós o pegamos, o recebemos, ele é nosso. Se nós o recusamos, ele é de quem está dando. Então, se a pessoa me deu esse presente, eu não recebi, beleza, continua sendo dela, mas eu peguei e absorvi, já mudei um pouquinho a minha frequência, já mudei um pouquinho ali o que está dentro de mim. Chego um pouquinho atrasado, ou por alguma outra questão, os meus colegas de trabalho, o meu chefe, chega lá, já solta os cachorros, já bate, traz a revolta, e meu dia começa a ficar mais difícil. Aí eu começo aquele dia legal, toda aquela esperança do meu início do dia começa a ficar um pouco mais complicado, um pouco menos presente na minha realidade. E aí eu começo a me revoltar com tudo, com quem eu vejo, com o que eu estou fazendo e tudo mais. E de repente tudo começa a dar errado no meu dia. Quem já não passou por isso? Que a gente chega no final do dia ou no meio do dia e fala, eu não devia ter saído da cama hoje. Quando eu saí estava tão bem, por que eu vim para cá? Por quê? Eu permiti que a realidade externa interferisse na minha realidade interna, e aí começa a mesma coisa, começa a lei da atração também. Estou atraindo aquilo que eu estou pensando. Eu estou pensando que tudo vai dar errado. Lembra lá do mentalismo? Tudo começa a dar errado, porque eu estou pensando, eu estou trazendo, eu estou construindo na minha mente e naturalmente eu estou transformando na minha realidade. Então, eu absorvi e aí eu comecei a aplicar no meu dia a dia. Se eu tenho uma atitude menos reativa, ou seja, não ajo pela reação do outro, eu tenho uma atitude ativa, eu tenho uma ação, mesmo que eu tome a pancada, eu não vou devolver, eu não vou entrar nessa mesma linha, eu vou ter uma posição ativa, eu vou construir a minha realidade. Sair a pessoa, o que tem de bom nele? Para mim tá ótimo, espero que o seu também seja, e sigo em frente. Vem as cacetadas, são meus presentes, eu recebo ou não. Pô, beleza, vamos tentar consertar, vamos buscar a solução, ou vamos também remoer aí o problema e vamos vivenciar esse problema. Eu posso ter uma reação ativa, então, como consequência, aonde eu estiver, eu vou estar na minha tranquilidade. Eu posso estar num templo religioso, num templo maravilhoso, com uma paz maravilhosa lá dentro. Se eu estiver com o inferno dentro de mim, eu vou ficar olhando, ó, por que aquele cara está me olhando? Por que falou assim hoje? Ah, não, não concordo com isso. Por que Jesus falou isso lá atrás, não tomou outra reação? Ah, não. O inferno vai estar dentro de mim. Em contrapartida, se eu estiver num aprisionamento lá, recluso, numa prisão ou em qualquer situação, mas o meu interior estiver em harmonia, eu vou estar no meu paraíso, porque o meu paraíso vai estar dentro de mim. Quando foram perguntar para Sócrates, mas e aí, o que a gente faz? Foram oferecer para ele fugir. Ele falou, não tem porquê.
não tem porquê. Eu estou fazendo o que eu vejo como correto. E aí, um dos discípulos lá desesperado, não, mas te condenaram à morte injustamente. E aí o Sócrates colocou, beleza, eles me condenaram à morte, mas todos estamos condenados à morte, todos vamos morrer. Eu só vou nesse outro momento. Mas todos estamos condenados à morte. Eu não tenho problema. Ele tomou lá, pegou a cicuta e tomou, porque ele estava em paz com ele. Então, se não estavam aptos a absorver o que ele trouxe, ele ofereceu com todo o amor, ele estava em tranquilidade, ele estava com o seu paraíso construído dentro de si. Então, é irmos com o nosso paraíso. Vamos deixar de interagir com o mundo? De forma alguma. A diferença é que as minhas reações não vão ser de acordo com o que vier, vão ser ações. O que eu oferecer é o que eu tenho dentro de mim. E aí, naturalmente, o que está ao redor vai se alterando, vai mudando. Quantas e quantas vezes não temos algumas reações? Ah, mas foi grosso comigo, eu vou ser o dobro e tudo mais. E se tivéssemos tido uma outra ação, ou calado, ou falado em outro tom, ou deixado para responder em outro momento, um monte de problemas que agora a gente tem que resolver, não poderíamos nem ter criado. O nosso ego é o que vem e fala primeiro. E aí, como consequência, a gente vivencia várias realidades que poderiam ser totalmente diferentes. Para cada situação, para cada contato, para cada convivência que nós temos, a física quântica ela aponta assim que nós temos para cada situação uma infinidade de possibilidades. A gente sempre ouviu, né, que quando nós tomamos uma decisão, temos uma ou outra alternativa. Cada decisão que nós tomamos é uma renúncia que nós realizamos. Então, se a gente for analisar por esse outro prisma, para cada decisão que nós tomamos, nós temos uma infinidade de opções que nós deixamos de buscá-las, de realizá-las. Então, assim, não adianta eu ficar chorando buscando cada uma delas, mas eu posso pensar antes de reagir. E aí, nesse contexto, a gente entra exatamente nessa vivência no campo espiritual, no campo mental, no campo físico, que eles interagem entre si o tempo todo. Estas realidades estão aí. Então, o que está dentro está fora. Como eu estou dentro, eu vou estar fora. E aí, o que eu vou trazer de fora, eu vou absorver aquilo que é adequado para mim. Quando eu estou em projeção, em contato legal com os mentores, com os orientadores, com aqueles nossos irmãos de luz, eu naturalmente trago isso para dentro de mim. E vou utilizar de alguma maneira. Posso até não trazer consciente, não estar com ele consciente agora, mas no momento adequado eu vou acessar. Agora, se eu não me preparar do lado de cá, vai ser pérola aos porcos. Eu não vou lembrar, não vou conseguir acessar. E ao mesmo tempo, eu estou vivendo esse inferno, estou vivendo esses pontos terríveis. Quando eu vou para o lado de lá, vivo no mundo físico, no mundo espiritual, no mundo mental. A minha mente está conectada com o sofrimento, com a revolta, com aquilo que não é tão adequado nem tão legal. Naturalmente, quando eu consigo a minha emancipação do meu corpo físico, mesmo que temporária, eu vou aonde as minhas frequências me levam. Então, às vezes, os meus companheiros não vão ser tão legais, não vão ser tão gentis comigo. E aí eu não lembrar até que é legal. Ainda bem. Ah, eu volto, nossa, parece que eu sonhei com uns lugar feio pra caramba, parece que eu tava brigando, tô com o corpo todo quebrado. Ainda bem que a gente não lembra, porque se a gente lembrar, a gente vai sofrer um pouquinho mais. Então, tudo que está dentro está fora. É a lei da correspondência. E esse estar dentro e estar fora, nós estamos interagindo com o que está dentro e com o que está fora, sempre ao mesmo tempo. Tanto trazido por nosso amigo lá, Hermes Trismegistus, ensinado por Jesus, ali organizado e explanado bem claramente por Kardec, André Luiz trouxe, Chico Xavier, então ele todos os livros que a gente pegar, pelo menos em todos que eu tive acesso, que eu li, eu encontro um pouquinho disso.
um pouquinho dessas realidades. E no nosso dia a dia, a gente se depara com cada uma delas. Como eu disse lá no comecinho, vou colocar lá o link tanto do livro, que ele dá para fazer lá o download dele, já é público, as palestras lá da Nova Acrópole, inclusive entrem lá, se cadastrem pra ir recebendo as palestras dela, eles fazem lá leituras, interpretações e explicações de todos os tipos de livros filosóficos aí, mais profundos. É muito interessante, é uma aula riquíssima, a gente aprende muito. Estou colocando lá também da Federação Espírita o link para baixar o Livro dos Espíritos, quem não tenha, tem lá também os demais livros, o Pentateuco está todo lá e várias outras obras. Mas assim, gente, é uma linha, um caminho para nós tomarmos, para a gente ir encontrando, ir buscando e tendo acesso a esse período agora que nós vamos estar de isolamento, vai dar uma oportunidade maravilhosa para a gente se aprofundar, refletir. Cada vez que nós lemos esses livros um pouco mais profundos, a gente parece que cada vez é uma nova percepção. Abre uma outra caixinha, a gente tem uma outra leitura. É sensacional. Mas a ideia é essa, é a gente expandir. A gente está num momento de transição. É uma transição planetária, onde já foi previsto há muito tempo, já foram várias possibilidades e várias alternativas dessa concretização. Muitas, graças a Deus, não foram concretizadas, porque, como dizem, né, as profecias são feitas para não serem cumpridas. Quando vem aquelas profecias mais intensas, mais bruscas, é justamente para nos direcionar à mudança de caminho, a mudança de ações, de decisões, para que a gente não tenha que vivenciar. E graças a Deus, muitas delas nós não vivenciamos. Mas no processo de transição, onde nós estamos aí, quem não viu lá o o documentário de Chico Xavier, né, da Data Limite, vejam, é sensacional, ajuda bastante, inclusive foi o início dessas nossas palestras, a gente trabalhou ali em cima disso, para estarmos nesse ponto que nós estamos hoje. Então, esse processo de transição é a mesma coisa, é a correspondência. O que está dentro está fora. O que nós construímos é agora essa manifestação. Porque todos nós fomos feitos para evoluirmos constantemente. Os nossos espíritos, os nossos corpos físicos, até um certo ponto, a gente entrega a ele, o próximo que a gente pegar, a ideia é que esteja um pouco mais evoluído e assim vai. O, os mundos é a mesma coisa. Lá na, Lá no comecinho também nós estudamos lá, trabalhamos a pluralidade dos mundos, que nós estamos transitando de uma fase para outra, e assim vamos continuar. Ou nós junto com o planeta Terra, ou não, mas o planeta Terra vai indo, ele está fazendo. Podem ver lá, tem o painel global, depois deem uma olhadinha, e tem outros sites também que acompanham a realidade sismológica do mundo inteiro, e tem lá os sismos, tem lá os terremotos não, os vulcões que a gente vê que estão todos ativos, mudanças climáticas intensas, tudo isso é o ajuste. Quando a gente vai fazer a reforma de uma casa, esta casa vai dar um certo trabalho. A gente vai ter ali muita poeira, a gente vai ter quebradeira, mas o resultado da reforma é maravilhoso, fica muito confortável. Mas até a gente chegar nesse ponto é um pouco complicado. E é exatamente isso que nós estamos vivenciando hoje. Essa realidade um pouco mais complexa, essa reforma, essas mudanças, a correspondência, o que nós construímos está tendo agora o resultado, o que está dentro está fora. A gente vai ver lá a lei da causa e efeito, que temos lá de Jesus, veio, tentou nos ensinar, a gente tem lá Krishna tentou nos ensinar, todo mundo tentou dar essa dica aí, né? A gente compreendeu até certo ponto, mas por conta de o nosso ego, a nossa necessidade de irmos buscando mais confortos físicos e tudo mais, materiais, a gente não deu tanta atenção. E hoje está
tudo se ajustando. Essa realidade que nós estamos atualmente no mundo inteiro é muito complicada, é muito assustadora, mas também faz parte dessa realidade, dessa nossa construção. Então, tínhamos outras alternativas que até nas profecias aí elas apresentaram, graças a Deus mudou, mas essa chegou e vamos ter que ultrapassar, vamos ter que aproveitar esses momentos para irmos para dentro de nós. Então, essa reclusão dentro das casas não é somente irmos para as nossas casas materiais, casas físicas, é importante que nós também tenhamos essa reclusão para dentro da casa do nosso espírito. Vamos aqui para o nosso corpo, para a nossa compreensão, para a nossa consciência, também fazer este momento nosso de entendimento, de aceitação, de compreensão para esse novo ser, para esse novo tempo, essa nova realidade que estamos entrando. Então é importantíssimo isso, é importantíssimo que nós passemos aí a entender a nós mesmos, nos aceitar e nos amar. E a partir do momento que eu me amo, eu consigo amar o próximo. Eu não tenho como dar o que eu não tenho, nem ensinar o que eu não sei. Dar o que eu não tenho é apropriação indébita, estou roubando e estou dando. Então, assim, é um momento para a gente trabalhar o amor, mas primeiro a gente tem que se amar. Eu só posso dar aquilo que eu tenho dentro de mim. Olha a correspondência aí de novo. Se eu tenho o amor dentro de mim, que eu me amo, eu posso dar o amor ao próximo, e é isso que nós precisamos. É essa a força fundamental e divina que está presente. Então, vamos nesse sentido aí, aproveitar essa oportunidade que nos está sendo dada, porque nós podemos vê-la como um castigo, como uma punição, como algo terrível, ou podemos ver como uma oportunidade que está aparecendo de uma reforma. Vamos ter impactos econômicos profundos, vamos ter impactos sociais, impactos políticos, mas tudo isso como uma construção da nossa realidade até esse momento. Como que aprendemos com isso? E o que vamos construir daqui para frente? Porque o fim do mundo que todos dizem tá chegando, chegou. Mas não vai ser aquele fim do mundo que a bola vai explodir e vai acabar tudo. É o fim do mundo como nós o conhecemos. E graças a Deus que chegou. Porque olha o tanto de estrago que nós fizemos. Então, olha a oportunidade de começarmos aí de novo. Olha, a crise, ela traz essa opção que nós estamos tendo hoje, por exemplo, online, é a crise. Trouxe, não tínhamos. Já estamos na 9ª palestra. Lá no comecinho eu havia mandado o convite para um amigo, aí, para o Júlio, e ele tinha sugerido, olha, Jeff, está longe pra caramba, não consigo chegar, eu não vou conseguir chegar a tempo, se você fizer a transmissão online aí, eu acompanho, vai ser um grande prazer. Ele deu essa dica lá na 1ª, 2ª palestra. Estamos na 9ª, e hoje a crise nos levou a realmente fazer. Gostaria de ter feito antes, mas por conta do tempo e tudo mais, a gente não conseguiu. Mas agora, tá aí. Eu vou tentar gravar as outras lá, a 1ª, 2ª, até a 8ª palestra, e vou tentar pôr aqui no ar agora, porque o tempo, a gente está trabalhando em home office e tudo, a gente consegue agora fazer isso, essa alternativa. Então, nos reinventarmos a todo momento. Todo dia o sol nasce novamente dando essa oportunidade. O quanto nós a estamos utilizando? Bom, o final do trabalho, nós sempre realizamos um realinhamento energético, com a ajuda dos irmãos espirituais, dos irmãos estelares, dos irmãos da natureza, os aplicadores, eles são reikianos, os sustentadores ali conseguem ver as energias, sentir e doar, então é um trabalho muito gostoso. Até gostaríamos de fazê-lo aqui, eu até combinei com o pessoal para no final a gente fazer aí uns minutinhos de concentração, os que conseguem se projetarem e tudo mais, aproveitar essa oportunidade, fazemos aí uma meditaçãozinha e uma aplicação, mas não deu para rolar online aí o negócio, então o horário que esse vídeo vai subir, o horário que cada um vai ver vai ser muito disperso, mas eu convido a todos a participarem de uma meditação que estamos fazendo todos os dias, já há pouco mais de uma semana, todos os dias às 9 horas, das 9 da noite, das 21 às 21h10. Estamos parando esses 10 minutos diariamente, coletivamente à distância, e vibrando muita energia verde, muita energia de cura,
para o planeta Terra, para esse momento, esse processo transitório e também para esse momento que estamos vivenciando. Então a gente amplia, doa para o planeta e também espalha essa luz verde, essa luz de cura, de amor para todas as pessoas, para todos os seres, para a gente poder passar junto, porque é terrível a gente ter esse momento de medo, de angústia. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade, porque as pessoas vão estar dentro de casa com medo, porque o medo ele não constrói. Vamos lá no mentalismo de novo. O medo constrói e atrai. Mas ao mesmo tempo que as pessoas estão com medo dentro de casa, na hora do medo, o que, que a gente faz? A gente reza. Inclusive, até quem não acredita em Deus, reza. Reza para alguma coisa ali, mas desperta a esperança. Ele vai elevar o pensamento para despertar a esperança. Imagina o mundo todo recluso rezando. Por mais que tenha as energias do medo que não são boas, mas ao mesmo tempo tem as energias da esperança. Tem a construção da mente. As mentes construindo essas energias, essa esperança, esse amor, essa outra realidade ao mesmo tempo. A gente vai ter um impulso, ou seja, nada acontece por acaso. Até esse momento terrível pode gerar algo muito bom. A natureza está se recuperando, a economia está se desgastando, mas talvez seja para mostrar que temos outras alternativas. Tem aquela frase de Gandhi, né, que há o suficiente para a sobrevivência de todos, só nunca vai ter o suficiente para sustentar a ganância de todos. Então, será que não demonstra uma outra realidade? Então, é também uma outra reflexão que possamos fazer. Mas às 9 horas, às 21, das 21 às 21h10, todos estão convidados para fazermos esta corrente de doação energética da luz verde aí para o planeta Terra. Inclusive em outros horários, que a gente está vendo que tem gente que está colocando meio-dia, tem as que estão sendo às 18, às 21, às 22, às 20. Então a gente tem horários durante o dia todo de gente se juntando mentalmente, energeticamente e espiritualmente para fazer o mesmo trabalho. Que sejamos também esses trabalhadores. Então, agradeço a todos aqui, peço desculpas aí pelos transtornos, não conseguimos lá no comecinho, mas agora essa aqui eu acredito que vai dar para passar. Vai entrar um pouquinho tarde no ar, porque eu vou colocar ela para carregar e a nossa internet vai levar algumas horas aí, o YouTube demora um pouquinho. Mas vamos buscando outros meios aí, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, fiquem aí com a luz de nosso Pai, com toda essa energia, com toda essa oportunidade, que estejamos juntos muitas outras vezes e vamos elevando aí os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a todos esses irmãos de luz que estão aí conosco o tempo todo, tá? Quem quiser se inscrever aqui no canal ou dar uma fuçada, tem várias mensagens lá e tem inclusive uma meditação dirigida para quem queira iniciar aí esse processo, queira se identifique um pouco com esse material que a gente vai colocar aí online, se identifique, queira trabalhar um pouquinho nessas questões, né? Tem uma meditação de realinhamento de chakras lá. Então, deem uma fuçada, deem uma olhadinha lá, se quiser. Qualquer coisa eu vou pôr o link aqui embaixo também, tá bom? Fiquem com Deus.